Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o nosso querido João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Como sempre, fica a Madrugada. gosto do nosso espectador. É muito legal. Bom, hoje nós vamos. Eu vou contar uma historinha aqui que a personagem quase que sou eu mesmo, né? Mas no fundo ela tem um objetivo, né? Por isso que eu levantei essa história. Hoje é o Histórias da Bola, Memórias de João. Tem bastante, viu? Tem tempo de moleque, né? Nesse ponto eu me considero um forra-sempre, porque eu guardo as historinhas de criança, essas coisas, né? As histórias que fizeram bem. Lógico. Né? E como eu sou criado no esporte, né? Como garoto, você guarda um monte de coisinha legal. Com certeza. Né? E aí eu pensei, isso dá para a gente fazer uma conexão. Por quê? Porque eu estou aproveitando essa história que eu estou envolvido para falar de uma personagem do futebol que não é lembrado, assim, sabe? Um grande jogador, mas eu acho que deveria ter um reconhecimento maior. Aliás, esse é o nosso objetivo, né? De repente, trazer à tona jogadores. Os personagens que acabam esquecidos na história, né? São grandes, mas acabam esquecendo. Então, às vezes, a gente traz aqui justamente para fazer esse resgate. É o Leivinha que eu vou falar, né? O Leivinha, você já ouviu falar do Leivinha, né? Claro, né? Não é do seu tempo. Não é. Às vezes eu converso com você assim, eu conto as histórias, para mim tá ali, ó. Né? Para mim tá só aqui, ó. Eu vou imaginando. Tá no abstrato. Mas para chegar lá no Leivinha, aí eu vou começar por mim, né? Que corria lá os anos 60, meados dos anos 60. E eu morava aqui no Jardim São Vicente, aqui pertinho, bem pertinho. E eu gostava de uma igreja, né? Tinha feito a primeira comunhão. O meu catequista tinha sido o Padre Geraldo, aquele que eu contei outro dia, a história da vela. Verdade. Né? Aquela história foi legal. Mas o Padre Geraldo foi muito marcante, né? Na construção, né? Acho que pelo menos na minha construção de conceitos, de valores, né? Ele foi muito importante. Era um pároco, né? Um eclesiasta, assim, muito ativo, né? E outra, o Padre Geraldo tinha uma peculiaridade. Ele era católico roxo, né? Católico roxo. Aquele católico de defender mesmo, assim. Fervoroso. Fervoroso. Porque naquela época, né, Carol, estava assim, fervilhando já o movimento evangélico, né? As igrejas evangélicas já estavam prosperando. Não tinha muita gente que saía, né? Como a maioria delas, ela nasce católica, né? A família é católica, mas aí no decorrer ela sai do catolicismo e vai para o evangelho, né? Tinha muito isso naquela época, né? E ele ficava furo da vida, né? Quando ele via esse tipo de êxodo. Né? E me lembro bem, ele tinha uma frase, Carol, que ele falou isso até o fim da vida dele. Ele falava o seguinte, eu não sei até que ponto a gente pode refletir, é evidente, né? Mas ele falava assim, olha, a religião evangélica ela é boa para viver, né? Porque ela encerra conceitos materialistas. Mas a religião católica ela é boa para morrer, porque você vai purificar a alma, você vai encontrar Cristo, você vai ao encontro da vida eterna, né, da ressurreição, aquelas coisas, né, que a gente aprende na igreja. Né? Hoje eu fico pensando, eu falo assim, bom, ele tinha razão, né? Porque de fato é meio por aí, né? Podemos dizer que sim. Não sei se você concorda, mas é muito aí. É uma visão superficial, mas não deixa de ter um fundo. Mas né? tem sua fundamentação. Mas ele, essa observação ele fez lá na década de 60, né? E, de fato, elas correram mais ou menos assim, né? Sim. Aquela história, o Frei Francisco só dá santinho, né? Enfim, e aí, conclusão, eu fui ser coroinha, né? Acabei me fazendo a catequese, fiz a minha primeira comunhão, fui ser coroinha. Eu adorava ser coroinha. Nossa, mesmo? Adorava. Eu não via a hora de chegar à missa, assim, aos domingos. Eu ficava pensando que tinha aquele lance de tocar o sino, né?
E a hora para tocar o sino era assim, a hora que o padre vem preparando para o Evangelho, ele cita o nome dos 12 apóstolos, né? Todos eles, né? Então, ele fala assim, olha, quando acabar de falar o nome dos apóstolos, eu não lembro qual é, o último acho que era André, se eu não me engano. Você toca o sininho, né? Nossa, eu ficava ali, né? Na expectativa. Eu não ia prestar atenção na missa, eu queria fazer o meu serviço, né, de coroinha. E eu ficava ali, porque aí nesse ponto a turma já está ajoelhada, né, já esperando as bênçãos da hóstia. Aí depois vem a cerimônia do ritual do vinho, aquelas coisas. E eu ficava, né? E o padre, assim como eu estava aprendendo, ele dava um olhar, assim, né? Como, né, já fica em sinal de alerta, né? Eu já ficava com o sino aqui, ó. Na hora que ele acabou... A hora que ele falava o último apóstolo, mas, Carol, eu bati aquele negócio com tanto gosto, menina. Olha, uma cena que eu gostaria de ver. Carol, você já viu o Corcunda de Notre Dame? Balançando o sino na torre da igreja. Badalar o sino lá, eu era igual, eu ficava... E eu... Sabe? Acho que até exagerava, acho que tinha fiel que ficava, pô, esse moleque não para. Esse menino aí tá meio emocionado. Não para de tocar esse, né? E assim, aí o padre ia dar a hóstia, que naquela época só o padre ele oferecia. Hoje tem os ministros, né? Todo mundo vai na missa, tem 10 ministros lá dividindo a tarefa. Mas naquela época era só o padre, ninguém mais. Então formava às vezes aquela... Demorava, a parte da distribuição demorava. E a gente tinha que ficar, também não tem mais isso. No coroinha, ele ficava o padre assim com a patena, que chama, né? É um cálice, né? Que ele põe, e a patena é o que você segurava. Então eu punha a patena assim... A minha mão doía, né? No começo eu ficava nervoso, era moleque, então tremia a mão. Aí assustava os fiéis, o que está acontecendo? O menino está tendo uma síncope aí. Era uma diversão. E eu era curioso, sabe no quê? No vinho. Que eu via o padre tomar aquele vinho e falava, caramba, será que é de verdade esse vinho, né? E aí um dia eu perguntei para ele, né? Falei, pô, padre, o vinho aí é vinho mesmo, né? É suco. Hoje eles tomam suco. Acabou o vinho da. Ah, é? Não sei se você sabia. Não sabia. Tiraram o vinho, né? Então aquela ritual hoje é feito com suco de uva, mas na época era vinho. Você sabe que meu pai tinha uma frase de desculpa, porque ele adorava um vinho, né? Aí ele falava assim, se até Cristo bebia vinho, por que eu não vou beber? Falei, mas você é sem vergonha. É uma bebida abençoada. Né? Seu pai era mal intencionado. Pois é. Evadão, né? Mas ele não gostava só de vinho, não. Você pode ter certeza. Mas ele bebia vinho, eu bebi vinho com seu pai. E outras bebidas também. Mas aí, Carol, eu ficava, né, naquele êxtase e tal. Então, tá falando para você do vinho. E aí o padre era um dia, domingo de Páscoa, né? Coisa que você nunca mais esquece. Ele falou assim para mim, assim, naquele jeito, assim, parece que meio censurando, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Né? Escondido. Parece que não era uma coisa liberada, né? Não era uma coisa, assim, transparente, né? E vou te mostrar o vinho, tá? Me levou lá na sacristia, realmente tinha um armário, assim, né? Um armário de cozinha lá, nossa, lotado de garrafa. Eu olhava assim, falava... Aí ele falava, eu tinha o quê? Eu tinha 10, 11 anos, era um molequinho. Ele falou, você quer um pouquinho, né? Eu falei assim, claro que eu quero, né? Aí me deu assim um golinho. Só para eu, mano. Dali em diante eu nunca mais deixei. Falei, que vinho bom. E era bom o vinho, né? O vinho era aquele vinho que eu tomei. Ele era um pouco suave, assim, né? Não era... Hoje eu não tomo vinho suave, né? Mas ele era suave. Mas dava... Moleque, garoto, eu adorava. Então, a minha vida era esperar os domingos, né, para ver a missa. Agora, o que acontecia também, qual é o plus disso? É que depois da missa, tinha um futebol. Um futebolzinho, ele tinha um campo ao lado da igreja, um campinho de pelada, né? Nada de grama sintética, como são os gramadinhos hoje aí, que a molecada vai tudo para as escolinhas, mas num gramado, porque naquela época tudo era construído. Você ia lá, fazia o campo, punha a trave, riscava o campo, tudo era, a gente fazia tudo.
Então, acabava a missa, os meninos se juntavam e iam lá bater uma bolinha e o padre jogava junto, né? Ele era bom de bola. Então, a minha alegria era essa... Era bater o sino e correr pro futebol. Bater o sino e correr pro futebol. Era o domingo magistral, o domingo dos deuses, né? Não tinha domingo melhor. Quanto tempo, né? Por um tempinho. Muito bem. Aí, deixa eu voltar, então, para o outro, para depois eu fazer a amarração da história. A liga. Naquele tempo final, meados dos anos 60, surge em Lins um moleque, né, um grandão, né, pele clara, cabelo castanho claro, meninão assim, bonito, né, chamado Leivinha. Era João Leiva o nome dele, João Leiva. Mas no futebol ele era tratado de Leivinha, como foi até o final da carreira dele. Jogava demais, lá escondidinho lá em Lins. Mas a Portuguesa de Desportos, através de informação, olheiros, né, que isso corria muito, foi lá contratar. Trouxe o Leivinha para São Paulo para jogar, né, na Portuguesa com 15 anos. E o time da Portuguesa era bom, sabe? Era um time bom, um time bem, né, bem... Era a quinta força, né? Se jogava tranquilo contra Santos, que era o Papão, Palmeiras, etc. Né? Tanto que em 1964 a Portuguesa ela chega à final do campeonato contra o Santos, ela perde, né, no final, mas ela chega. Era um bom time. E tinha também um centroavante que eu já contei, acho que a história dele aqui. Se eu não contei, ela está aí. Daqui a pouco ela vai aparecer. Chamava-se Evair, era um atacante, um centroavante, que foi apelidado de Príncipe pelo próprio Pelé. Você já contou. Acho que eu já contei essa história, né? Então, era esse o time da Portuguesa. E lá foi o Leivinha, mas não deu outro. Ele chegou, já se tornou titular com 15 anos, né? Foi uma sensação. Ratinho era o ponta-direita, Leivinha, Ivair, tinha um meia chamado Paz, muito bom meia, e Rodrigues, que era o ponto-esquerdo. Era um ataque assim, nossa, diria para você que esse ataque hoje jogaria o Campeonato Brasileiro, tal, com um bom nível de competitividade. E ele fez sucesso, né? Foi indo, até que em 1971 ele foi para o Palmeiras. O Palmeiras contratou. Tem uma história dele que ele, contra o São Paulo, uma decisão de Campeonato Brasileiro. Ele faz um gol de cabeça e o Armando Marques anula o gol, sabe? Anula, alegando que ele tinha jogado com a mão. Por isso que não tinha VAR, né? E não, foi legítimo o gol, mas não passou. O Armando Marques não deu o gol. Aquilo ficou histórico. Até hoje muita gente fala, o gol do Leivinha, né, que era para o Palmeiras ser campeão. E foi o São Paulo. Aliás, eu falei brasileiro paulista. O São Paulo foi campeão paulista em 1971. Aí foi para a seleção já, né? Foi para a seleção. Nós tivemos aqui no Brasil, em 1972, a Copa Independência, né, que era uma comemoração pelos 150 anos da independência. Fizemos uma Copa com alguns times europeus, chegamos à final contra Portugal, ganhamos de 1-0. Leivinha já estava no time, continuou em 73, disputou a Copa do Mundo de 1974, né, já pelo Palmeiras. No Palmeiras, ele encontra o Luiz Pereira, que era de Sorocaba. Ao final da Copa, os dois vão jogar na Espanha, né? São contratados pelo Atlético de Madrid. Ele vai, faz uma carreira espetacular, mas aí começou, né, no final, com menos de 30 anos, chegando a 29, quase 30, começou a ter muita lesão, né? Acabou encerrando no São Paulo. Mas fez uma carreira espetacular e jogava bonito, né? Muito bem. Então, ele tinha os fãs, né? Eu era um deles, claro, né? Moleque, observava, acompanhava o futebol do Leivinha. Mas a minha satisfação é o seguinte, voltando lá para o campinho de terra, era assim, acabava a missa, a gente ia para o jogo, né? E eu pegava a bola, o padre, né? Vai, Leivinha! Vai, Leivinha! Olha só que honra! Ai, Carol do céu! Eu me sentia nas nuvens. Puxa, eu, Leivinha, né? Estufava até o peito. Né? Eu até falava assim, já na época eu falava isso. Eu falava, gente, mas eu não sei cabecear o Leivinha. Nossa, o Leivinha tinha um cabeceio, ele subia, testava. Ele era um dos grandes cabeceadores que nós tivemos. Aí a pessoa, não, mas não tem problema que você não sabe cabecear, você tem habilidade, joga bem e tal. Nossa Senhora, eu acho que até esse jogo é que me motivava também a participar da missa e gostar da missa. Com certeza. Né? Então, era essa a satisfação, você entendeu?
quando eu pegava na bola, o padre falava, vai, Leivinha! Eu falava, puxa vida, É meu momento. que coisa, com 10 anos, 11 anos de idade, que coisa, eu não mereço tanto, né? E aquilo ficou na memória, né? E o Leivinha, então, fez a carreira dele, hoje ele mora aqui em Indaiatuba, está muito bem de vida, mas foi um jogador assim que marcou época, né? Marcou época no futebol brasileiro, teve o seu papel, teve a sua participação, mas, acima de tudo, ele me deu essa honra de ser chamado pelo nome dele, por isso que eu jamais esqueço. Né? Vai, Leivinha! Uma boa memória. Uma boa memória. Obrigada, João. Bom, a gente se despede aqui do nosso Coroinha Bom de Bola e deixa aquele recado. Se você quiser rever essa história ou ver as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do Diário, diariocampineiro.com.br. E não esquece de encaminhar para os amigos. Até a próxima!